Fala galera da Lendraiol, boa noite! Boa noite para você que está chegando agora, para você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e assinar as notificações. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast semanal de toda quinta-feira. Quinta-feira nós gravamos no Instagram e depois nós subimos para o YouTube. É isso aí. Hoje a gente vai estar recebendo o Kennedy. Kennedy, ele é contador, vai estar tirando algumas nossas dúvidas em relação a como abrir MEI, como pagar, onde pagar, como pagar, quem contratar. Então a gente vai estar batendo um papo com o Kennedy daqui a pouco. Mas antes, porém, contudo, não posso deixar de falar da Lazo, registro de marcas e patentes, que é nosso parceiro do nosso canal. Se você precisa registrar a sua marca, chama o pessoal da Lazo, que ele vai fazer um precinho camarada para vocês. E quem é seguidor do canal Lendraiol, falar com a Alice, tem 10% de desconto no registro da sua marca e da sua patente. É isso aí, a galera já está chegando aí, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar já para a gente chamar o Kennedy, que já está conosco aí. Kennedy Contador, vamos bater um papo com ele, fazer algumas perguntas sobre o segmento, conhecer um pouquinho da vida dele. É isso aí, galera. Fala, meu patrão. E aí, beleza? Bom demais, tá me ouvindo bem? Tudo bem, e você? Tô bem demais, graças a Deus. Como é que foi seu dia hoje? Tudo certo, e você? Eu passei o dia trabalhando, graças a Deus. Ah, não curtiu os feriados, não? Não, tive que adiantar um serviço aqui, uma correria louca. Mas tá tudo bem, Ah, graças a Deus. entendi. Pois é, né? Você é de Brasília também, né? Somos de Brasília. Isso aí, muito bem. Você mora E onde? aí, eu moro hoje no Recanto das Emas. Então a gente é quase vizinho. É? Você Eu mora moro em onde? Samambaia. Do lado. Aí, do lado, pronto. Já vai dar certo de marcar tomar um café. Se Pois conhecer é. pessoalmente, tá O vendo? escritório fica na Asa Sul, né? Mas hoje eu moro no Recanto. Pertinho demais. Qualquer dia vamos marcar tomar um café. Pois é, vai lá conhecer o escritório lá, Vamos conhecer a nossa sim. estrutura. Vamos sim. Me fala, Kennedy, me fala um pouquinho de você. Você tem quantos anos? Nasceu aqui Então, mesmo? pessoal, eu tenho 32 anos, né? Sou nascido e criado aqui em Brasília. Minha família tem uma origem nordestina. Nós já passamos 4 anos na cidade da minha mãe. E aí voltamos para Brasília, né? Eu sou filho de nordestinos. Meu pai era motorista de transporte urbano daqui de Brasília. E a minha mãe é dona de casa, né? Já teve alguns empreendimentos também. E foi aí que surgiu a minha vontade por empreender. Então, eu tenho 32 anos, eu sou formado em contabilidade, sou formado em direito, tenho uma pós-graduação em MBA em direito, contabilidade e perícia contábil. Atuo no mercado contábil de Brasília já tem 14 anos, né? Entrei nesse mercado como CLT e aí passei 7 anos e tem 7 anos que eu empreendo. Então, tem 7 anos que eu tenho um escritório de contabilidade, já atendi mais de 500 contribuintes, pessoas físicas, MEI, pessoas jurídicas, e hoje o escritório atende cerca de 100 clientes, né, cerca de 100 empreendimentos lá que a gente toma de conta, faz a contabilidade e dá essa assessoria, né? É, ensina o cliente por onde ele tem que fazer, qual é a orientação que tem que ser feita, para que ele siga e ele não tenha problemas com o fisco, né? Eu sou solteiro, atualmente eu moro com a minha mãe, uma vez que meu pai é falecido, e eu voltei a morar com a minha mãe para minha mãe não ficar sozinha. Ah, Lá no escritório nós somos uma equipe de 7 pessoas. Então, além da contabilidade, nós temos o serviço de certificação digital, temos o serviço de BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro de alguns clientes que passam essa responsabilidade para a gente. E a gente tem também parcerias com escritórios de advocacia, temos parcerias com vários segmentos, coworkings, clínicas. Então, o escritório, ele sempre foi criado para buscar a oferecer o melhor serviço para o meu cliente, para que ele não precise sair da minha estrutura e procurar esse atendimento fora. Um exemplo clássico é o certificado digital.
eu sempre colocava o certificado digital para parceiros, né? E aí o meu cliente, ele era frustrado, ele não era bem recebido, ele era maltratado. Então eu incorporei o serviço de certificação digital no escritório. Desde 2018 nós fazemos certificação digital, nós somos uma R, não somente um ponto de certificação, mas nós somos uma autoridade de registro licenciada pelo ITI, que é o órgão que regula a certificação no Brasil. Contando ainda mais um pouco, né, sobre a minha trajetória. Passei em 3 escritórios de contabilidade. Nesse último escritório, eu fiquei 7 anos, entrei como auxiliar de escrita fiscal e cheguei ao cargo máximo, que era o cargo de gerência. Dali para frente não tinha mais para onde ir, e aí eu optei por montar a minha própria empresa. A minha primeira empresa foi um escritório que durou 5 anos, era uma sociedade. E aí, sociedade, vocês já sabem, né? Eu não sei se você tem sócio, não sei se o pessoal que está nos assistindo tem sócio também, mas sociedade eu sempre falo que é um casamento e as pessoas precisam estar muito bem alinhadas com as expectativas para que essa sociedade dê certo. A partir do momento que uma pessoa não está alinhada com a expectativa do negócio, essa sociedade tende a não dar certo. E foi o que aconteceu com a minha, né? E aí eu desfiz essa sociedade, montei o escritório que é a K2 Inova hoje, que é um escritório que vai fazer 2 anos agora, de segunda-feira, né? E vendo que vocês trabalham com essa parte de construção, gesso, drywall, eu tenho pavor de construção, de obra, de reforma, de qualquer coisa que envolva pedreiro, mestre de obra, comprar material, porque isso é um tormento. A pessoa tem que estar muito bem alinhada, né, em querer fazer esse serviço e prestar esse serviço, e ser um serviço de qualidade. Então, assim, eu falou em obra, eu já acerto um alerto, ligo um gatilho aqui, mas é isso, né? Assim, atendo hoje, como eu falei, cerca de 100 clientes, alguns microempreendedores individuais, ME, Simples Nacional, lucro presumido, algumas lucro real. Então, a contabilidade, eu sempre falo, né, que ela é o berço que me abarcou, que me abraçou, mas eu tenho um pezinho no direito também. Tenho um serviço de parceria com alguns advogados que são parceiros do escritório, mas a contabilidade é da onde eu vivo, da onde eu tiro o meu sustento, da onde eu sustento a minha família, né? E é isso, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito grato e tenho muita satisfação em atender pessoas, né? Essa veia empreendedora, desde cedo, ela sempre esteve presente na minha família, porque a minha mãe, ela sempre trabalhou com algum comércio, algum tipo de coisa, e eu, particularmente, sempre cuidava de cliente, sempre cobrava esse cliente. Então, assim, essa parte de pessoas, eu gosto muito. Sou formado também em liderança e gestão de pessoas, tenho uma formação em coaching, então o meu currículo é um currículo que tem, além de pessoas, competências, né, que a gente precisa sempre estar alinhando uma coisa à outra, né? É pessoa, é competência, as duas coisas precisam andar juntas. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a contabilidade ela meio que te abraçou, né? Mas, tipo assim, essa sua surgiu depois que você conheceu? Ou, tipo assim, a paixão veio surgindo conforme você foi conhecendo? Então, assim, a paixão ela veio pela necessidade, né? Eu entrei na contabilidade como oportunidade, e eu sempre falo isso, eu fui aluno do Senac aqui de Brasília, aluno da primeira turma do programa de gratuidade, onde ele oferecia cursos técnicos, né? E eu, no ensino médio, eu optei por me inscrever nesse primeiro curso técnico lá de contabilidade que tinha, e nisso eu fiz curso técnico, fiz graduação, tenho um escritório há 14 anos, né? Trabalho com isso há Uhum. 14 anos, então eu falo que a contabilidade me abraçou pela oportunidade, né? Eu abracei a contabilidade por oportunidade e estamos aí, 14 anos trabalhando juntos. Que bom. Você falou da sua mãe tá assistindo a gente? Acredito eu que sim, eu vi que ela Qual entrou é aqui agora. o nome dela? Raimunda, Dona Raimunda, um beijo pra senhora, um abraço da gente aqui da Lendral, viu? Sinta-se abraçada pela nossa galera. É, Tá.
Eu vi que você já teve algumas participações no Sebrae, foi palestra que você deu, curso. Isso, exatamente, exatamente. Eu já palestrei no Sebrae, já fiz uma missão internacional com o Sebrae, que foi o Web Summit, ano passado, que é o maior evento, né, a maior conferência latina de negócios. Essa conferência ela foi realizada em Lisboa, Portugal. Nós fomos em uma missão empresarial de 12 empresários, e eu estava presente lá. Essa missão empresarial, ela são os 4 dias de Web Summit. Então, o Web Summit é o maior evento, a maior conferência de negócios da América Latina. Então, o mundo todo está no Web Summit. E eu tive o prazer de participar do Web Summit ano passado, para agregar valor, conhecer de tecnologia, porque, mais uma vez, eu reitero, a contabilidade em si, o profissional de contabilidade, ele precisa estar alinhado com todas as nuances que o mercado traz, né? Não somente está ligado à tributação, a imposto, a abrir empresa, fechar empresa. O profissional full 360 hoje, em qualquer ramo de negócio, ele precisa ser um empreendedor e um empresário que sabe a maioria dos assuntos. Então, eu estar presente no Web Summit me favoreceu para eu conhecer de tecnologia. Eu atendo clientes de tecnologia. Então, quando eu venho com essa bagagem, trago para ele, olha, você pode criar isso daqui, uma solução que vai ajudar o seu negócio. Ele, porra, o meu contador, além de cuidar da minha empresa, ele ainda me dá dicas, né? E eu sempre falo assim, eu tenho clientes que estão comigo desde a época que eu era CLT, desde 2014. Estão comigo há 10 anos, né? Além da parte de cliente, tem a parte de amizade, tem a parte de tudo. Então, é uma troca. A contabilidade, ela precisa estar alinhada dentro do seu negócio como uma troca, uma ferramenta de oportunidades. Você precisa entender e verificar e achar que o seu contador ele precisa ser um parceiro da sua empresa. Não somente um cara que vai te mandar guia e vai te cobrar honorário. Esse profissional do passado, né, ele já ficou para trás. O viés empreendedor, o viés da contabilidade hoje, para o profissional que quis se adaptar e que ele busca oferecer um plus a mais para o cliente dele, é esse tipo de profissional. Ele precisa entender de vários aspectos. Além da contabilidade, o contador ele é psicólogo, ele é amigo. Como a galera que segue você, o trabalho que você segue também, você chega numa obra, você sempre deve escutar alguma pessoa que quer desabafar, que quer conversar. Pô, eu contratei um profissional, me passou uma perna, não foi bom. Então você tem que ter esse jogo de cintura para poder falar para ele: não, olha, comigo vai ser diferente, comigo eu vou prestar um serviço melhor, eu vou realizar a sua obra em tempo hábil. E isso não é somente competência de execução, né, braçal. Tem uma competência pessoal também que a gente precisa desenvolver nesse caminhar do empreendedorismo, entendeu? Perfeito. É, realmente dá para dar. Quando eu entrei em contato com você, pelo seu perfil, realmente eu pude ver que realmente você é uma pessoa diferenciada do que a gente tem aqui em Brasília, né? Não desmerecendo as outras pessoas, mas realmente o seu perfil é bem diferente do que a gente vê aqui em Brasília. A gente vê que realmente você está por dentro das coisas. Achei bem interessante o seu perfil. E a galera que está aqui, que não segue o Kennedy, por favor, vai lá e segue e acompanha o trabalho dele, que é bem Beleza, importante. pessoal. Kennedy, então vamos partir aqui já eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar não. Como é que eu posso falar, gente? Uma palavra. Não, mas enfim, vamos partir para as perguntas que o pessoal mandou para a gente, né? Perfeito. Como a galera que acompanha a gente, eu vou colocar aqui 70%, tá? 70% dela é MEI, né? Quem não se enquadra no MEI? Quem não se enquadra no MEI? A pessoa Isso. que recebe, né, que tem receita, que tem rendimento acima de 6.750, ela já não pode ser microempreendedor individual, porque o limite anual para quem é microempreendedor individual é R$ 81.000. A Receita Federal ainda permite que você extrapole em até 20% esse valor de R$ 81.000 no ano de exercício, né, no ano calendário, e no ano seguinte, obrigatoriamente, você precisa se desenquadrar da condição de MEI. E uma dúvida que é uma coisa que é importantíssimo falar,
é que o limite anual do MEI, ele é pelo mês calendário que você abre a empresa. Então, se você abriu a empresa, né, ou registrou lá o seu MEI em janeiro de 2024, até dezembro de 2024, você tem R$ 81.000 para faturar. Agora, suponhamos que você abra o seu MEI em junho, em julho. Então, você não tem mais R$ 81.000 para ser faturado. Você só tem a proporcionalidade dos meses restantes para o final do ano. É o que aconteceu com uma cliente que me procurou essa semana para eu fazer a declaração de MEI dela, anual. E aí ela abriu o MEI dela em setembro. Então, ela só tinha 3 meses. Setembro. 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ela só poderia faturar 20.250. E ela faturou 57.000. Então, obrigatoriamente, a gente vai precisar desenquadrar ela, né, da condição de microempreendedora individual no ano passado e ainda fazer o retroativo de janeiro de 2024 até maio de 2024, como empresa ela fosse. Por quê? Porque ela não se enquadrou naquela condição, né? A gente sabe que o MEI é um regime diferenciado, é um tratamento diferenciado. Mas o MEI, ao mesmo tempo que ele tem um tratamento diferenciado, ele também tem suas regras. Então, as pessoas precisam observar essas particularidades. Como você mesmo colocou, né, a maioria do seu público é microempreendedor individual. Quem não pode ser MEI são as demais atividades, né? Médico, psicólogo, terapeuta, ou quem tem mais de 2 funcionários não pode ser MEI. Há um projeto de lei sendo votado aí na Câmara e no Senado que traz algumas mudanças para o MEI. Uma delas seria o aumento do faturamento, né? Se eu não me engano, ele passaria para 130 ou 144 mil. Tirariam essa cláusula de barreira de contratar mais de um funcionário. Então, muitas pessoas poderiam se enquadrar, né, no MEI nessas novas condições. E aí, a gente tem um limitante também, por quê? Já vou até entrar em um outro assunto. O microempreendedor individual, enquanto microempresa, ele precisa separar o que é dele e o que é o do CPF dele e o que é do CNPJ da empresa. E muitas pessoas não fazem essa separação. Muitas pessoas que são MEI recebem Pix na conta CPF, ao invés de ter uma conta PJ para receber essa movimentação financeira. Então, a Receita Federal, ela sabe de toda essa movimentação que a gente faz. Obviamente e claramente, perante a Receita Federal, né, a gente, réis mortais, é muito mais difícil de ser notificado, de ser autuado, mas que pode haver uma fiscalização para saber se você estava dentro das leis permitidas, sempre é possível. A Receita Federal tem 5 anos para auditar a sua empresa, para te auditar. Então, geralmente, ela sempre deixa no finalzinho do último ano. E aí é onde você vem com a bomba, né? Onde você vai ser pego de surpresa. Então, eu sempre falo, decidiu empreender, decidiu abrir um MEI, seja um profissional, olha, eu vou te pagar aqui uma consulta, me explica o que que eu preciso fazer, o que que eu não posso fazer, para que você não tenha problemas lá na frente, entendeu? Perfeito. Eu vou já voltar nesse assunto da conta PJ, mas eu preciso esclarecer algum. Vamos lá. Você falou que o faturamento é 6.750 mês, né? E no Isso, caso que exatamente. dá 81 anos, né? 81. 81 anos. Isso. Isso contando do mês que você abriu a empresa. Vamos fazer uma conta hipotética, vamos botar de janeiro a dezembro, para Aí ficar você, fácil. aí você pode faturar R$ 81.000. Fechou. Aí vamos botar um cenário hipotético aqui que é, nos 6 primeiros meses eu não faturei nada, né? Isso hipotético, tá? Não faturei nada e nos 6 últimos meses eu bati a cota de 81 mil. Pode ou não? Pode, porque o seu Pode. CNPJ ele é de janeiro, então Uhum, é de janeiro a dezembro. Só entendi. não pode você extrapolar
em mais de 20% essa receita, entendeu? Entendi. Então, 20% de 81 mil vai dar Vai dar 16.200, somando tudo, dá noventa e 97.200. sete 97 mil. Então, o MEI, hipoteticamente, de abertura, né, 12 meses, ele pode faturar até 97 mil. É isso. Pode faturar até 81 E um, mil, mas a Receita aham. Federal permite que você extrapole em até 20% dentro do ano, mas aí no ano seguinte você obrigatoriamente precisa ser desenquadrado. Aí a gente passa para ME. Isso, exatamente. E como é que funciona esse processo de micro para ME? Então, na verdade, sim, o microempreendedor individual ele já é um ME. É porque a gente tem, né, as terminologias contábeis e jurídicas, que até é importante ressaltar. O MEI é o microempreendedor individual que pode faturar até 81 mil reais. A microempresa, ela é uma empresa que pode faturar até 180 mil reais no ano. E uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, ela pode faturar de 180 a 360 mil ano. Então, essas são as terminologias. Para que a gente possa fazer uma transição de MEI para microempresa, é um processo bem simples, né? A gente primeiro faz o desenquadramento lá no portal do MEI. Depois que é feito o desenquadramento, você precisa fazer um processo jurídico aqui na junta comercial do seu estado, que também hoje os processos, a grande maioria das juntas comerciais, salvo engano, são digitais, então você, né, procura um profissional de contabilidade para que ele possa te auxiliar nesse processo. E aí, depois que você deixa de ser MEI, você vira ME. Aí, entrando no assunto do ME, você já quer que eu fale o que que se paga, qual é a Sim, porcentagem? já vamos. Beleza. Quando a gente é microempreendedor individual, a gente tem aquela taxa única, certo? De 76,10 aqui no Distrito Federal, que você está contribuindo para o INSS e está contribuindo para o ICMS ou para o ISS, a depender do seu ramo de atividade. Então, você só vai pagar esse valor de 76,10. Você está assegurado pela Previdência, você está recolhendo seus impostos, está tudo certinho. Quando você vira ME, a gente tem ali 4% inicialmente para quem é comércio. Então, se você é comércio, a sua alíquota vai ser em torno de 4% em cima da sua receita, em cima da sua receita bruta, certo? E se você for um serviço, uma prestação de serviço, inicialmente a alíquota é em torno de 6%. E um outro ponto importante é que para você continuar contribuindo para a Previdência Social, você precisa contribuir com 11%, né? Como prolabore, digamos assim, Uhum. como é o salário que o sócio tem da empresa. Então, para você continuar assegurado pela Previdência Social, você tem que recolher 11% do salário de contribuição. Considerando um salário mínimo, você precisaria recolher de DARF previdenciário em torno de R$ 155. Então, você pode verificar que a sua carga tributária, ela onera quando você muda. Quando você é MEI, você paga R$ 76,10. A partir do momento que você passa para ME, você vai estar sujeito a 4% ou a 6% inicial, a depender do ramo de atividade que você presta, mais essa contribuição de DARF previdenciário, que é para constar lá no INSS que você continua contribuindo e continua assegurado pela Previdência Social. Perfeito. Então, é 6% mais 11. Mais 11%, Mais 11. exatamente. Outra coisa, voltando um pouquinho sobre que você falou da conta PJ, é uma, uma prática comum que quem é MEI tem é de sempre comprar no CNPJ. Eu mesmo faço isso direto. Qualquer coisa que eu vou comprar em distribuidora, eu compro no CNPJ. Só que, vou botar aqui 90% dos MEIs, eles não declaram isso. Tipo assim, eu compro material, mas vou lá, faço serviço e não emito nota desse serviço, onde eu comprei o material. Isso pode me causar algum dano? Isso vai para onde? O que acontece? Hoje nós estamos na era de que tudo é digitalizado e informatizado. Concorda comigo? Concordo.
Então, quando você vai lá na distribuidora e você compra da distribuidora, a distribuidora emite uma nota fiscal para você. O microempreendedor individual, ele pode comprar até 80% do faturamento dele. Então, se você está comprando mais que 80%, você possivelmente, em alguma ação futura, a Receita Federal pode te notificar, porque você está infringindo esta condicionante de ser MEI, entendeu? Entendi. Aí, no caso, então, vamos fazer uma conta hipotética aqui também. Já vou perguntando, que você vai me esclarecendo aqui algumas coisas, abrindo a minha mente, vamos lá. Por exemplo, eu peguei um serviço de R$ 5.000, desses R$ 5.000, vamos botar aqui que 2,5 é, é de material e os outros 2,5 fica ali entre custo e lucro. Nesses R$ 2.500, eu recebi na minha conta Pix, né, na minha conta PJ, né? Ou seja, eu recebi os 5.000, os 2.500 para material, que já foi declarado na nota, e fico com R$ 2.500 na conta. Isso tudo a Receita Federal vai saber, ela vai juntando tudo, vai juntando as informações e tudo. Então, se eu não emitir nota daquele serviço, você, peraí, ele comprou, mas não gastou. O que ele está fazendo? Exatamente, exatamente. Logicamente que para quem presta serviço, é, é um pouco mais difícil de fazer essa fiscalização e essa esse monitoramento, porque você está comprando e repassando o custo do material para o seu Uhum. cliente, né? Mas o que a lei fala é que você, enquanto microempreendedor individual, o seu limite de compra é de até 80% da sua receita bruta. Então, se você vai emitir uma nota fiscal, se você teve de receita 5.000 no ano, você só poderia ter comprado 4.000 de compras de materiais. Assim, bem como para quem é do comércio. Ah, eu tenho uma loja de tintas. Eu sou optante pelo ICMS, eu sou do comércio. Então, eu só posso comprar de tinta para vender na minha empresa até o máximo de 80% da minha receita. Então, se eu estou comprando muito material e não estou declarando nenhuma receita, nenhuma saída, pode ser que em algum momento haja uma fiscalização e você seja notificado a apresentar por que você está comprando. Já teve casos, inclusive, que eu atuei nesse caso, de um microempreendedor individual, que ele não emitia nota, ele não declarava nada, e aí ele estava comprando acima de 80%. Era um contribuinte daqui do GDF, o GDF notificou a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal enviou o ofício para a Receita Federal, a Receita Federal foi lá e desenquadrou ele de ofício. Desenquadrar de ofício você não pode fazer mais nada. Eu estou te desenquadrando porque você não está mais na condição de MEI. Entendeu? É Uhum. difícil acontecer? É difícil acontecer, mas não é impossível. O que as pessoas confundem é que acha que nunca vai acontecer comigo. Ah, nunca vai acontecer. Ah, isso aí não dá nada, não. Pode acontecer, pessoal. É difícil de acontecer? Sim, mas não é impossível. Então você precisa estar atento, né, a essas regrinhas básicas. Entendi. O Fábio, meu parceiro, ele perguntou para você assim, se é obrigatório pagar o contador todo mês. É obrigatório ter contador. Microempreendedor individual não é obrigatório a ter contador. Entretanto, contudo, todavia, para que você possa fazer uma contabilidade do seu negócio, aí sim você precisa ter um profissional legalmente habilitado. Uma outra coisa que é super importante de comentar, que eu não sei se vai ser objeto, mas eu já vou me adiantar, as pessoas esquecem que a pessoa física é uma pessoa e a pessoa jurídica é uma outra pessoa. Então, elas precisam se separar nesse mundo aqui de declaração, de contabilidade, de uma coisa e de outra. Você, enquanto titular do MEI, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física. Você, enquanto CNPJ, é obrigado a entregar a declaração anual do MEI, da SN MEI.
Quando você tem um profissional de contabilidade que faz a sua contabilidade, que pega as suas receitas, que pega as suas despesas, faz a escrituração contábil, lança no sistema e apura quanto que de fato você teve de lucro, esses lucros, eles são transferidos para a sua declaração de imposto de renda totalmente isentos. Então, você não paga imposto em cima desse lucro que você teve na empresa, desde que você tenha uma contabilidade efetiva para que você faça a escrituração contábil das suas despesas. Mas, se você não tiver uma contabilidade, a Receita Federal permite que você deduza, se você for serviço, 32% do seu faturamento. Então, o que que isso significa? Faturei 81 mil reais no ano. A Receita Federal fala assim, ó, 32% desse valor eu vou deixar você considerar como isento. Eu não vou te tributar em cima desse valor. Já o restante, você tem que colocar lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física como rendimento tributável. Então, quando você soma a receita, né, ali no rendimento tributável, então você vai estar sujeito à tabela progressiva do imposto de renda. Então, possivelmente, se você não tiver despesas para ser abatidas na sua declaração, dependente, plano de saúde, educação, você possivelmente vai precisar pagar imposto de renda pessoa física. E aí muitas pessoas falam assim, MEI não precisa pagar imposto. É só aquele lá, é só aquele DAS. Não necessariamente. Se você tiver auferido receita com seu MEI, você precisa sim fazer a separação dessas receitas e transferir o que for rendimento tributável para a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Muitas Entendi. pessoas não sabem. Por isso a importância de ter um contador. Quando você tem contabilidade, que faz a contabilidade do seu MEI, você transfere os seus lucros 100% isentos na declaração de imposto de renda. Então, eu faturei 81 mil reais, eu tenho contabilidade, eu emito nota, eu mando para minha contabilidade as minhas despesas, eu tenho um funcionário, eu tenho um prestador de serviço, e esse contador faz essa escrituração contábil. No final do ano, você, sei lá, deu 30 mil de lucro, né? No decorrer do ano. Esses 30 mil, ele entra na nossa declaração pessoa física isento, então você não vai pagar imposto sobre ele. Entendi. Teve uma pergunta também que perguntou, o rapaz perguntou quantas, uma pessoa física ele pode ter quantos MEI ou quantas empresas? Acho que foi uma coisa assim. Pessoa física, ela só pode ter um MEI, você só pode ter um MEI registrado no seu CPF. Tanto que se você tiver uma pessoa jurídica, né, que não seja MEI, e você queira abrir um MEI, a Receita Federal não permite. Se você figurar em um CNPJ como administrador, presidente, sócio, qualquer figura nominativa no quadro societário de um CNPJ, você não pode ser MEI. Se você tiver um MEI registrado, você não consegue abrir outro MEI. Agora, você pode ter outros CNPJs que não sejam MEIs, você pode ter aí, a Receita Federal não te proíbe de ter mais de um CNPJ, entendeu? Entendi. Mas isso sendo pagando a taxa de cada CNPJ, porque não vai ser MEI, tem a tributação de 4 ou 6. Isso, exatamente. 4 ou 6 mais 11. Estou aprendendo. Correto. Lembrando que os 11% é caso você queira continuar contribuindo para a Previdência Social, tá? Uhum. Outra coisa, você falou meio que por cima, já passou. Quais são os benefícios de ser MEI? O benefício maior que eu entendo, né, e que eu sempre vislumbro, é você estar contribuindo para a Previdência Social. Você estar assegurado pela Previdência Social. Porque, assim, a gente sabe que a Previdência Social, que é o INSS, né, mais conhecido, ele é um órgão que praticamente nós, assim, né, da nossa idade, possivelmente, dificilmente vai conseguir se aposentar por ele. Mas você está assegurado, né? No caso de vocês estão numa obra lá e cai, machuca um pé, machuca um braço,
você estando pagando certinho as suas guias do MEI, você pode ir lá no INSS e pedir o auxílio-doença. No caso, o auxílio-doença vai ser em cima de um salário mínimo, mas você não vai deixar, né, de estar totalmente desassegurado. Uma das, o que eu sempre falo, assim, uma das melhores coisas para você, das melhores, que eu Os melhores. entendo como benefício Uhum, mesmo é estar segurado pela Previdência Social. entendi. E É, também, né, ó, mas deixando de ser tributado na pessoa física. E quando você é um profissional autônomo, eu não tenho MEI. Eu trabalho só mesmo como autônomo, recebo tudo na minha pessoa física. A Receita Federal também pode buscar você e perguntar, Harley, por que que você está tendo essa movimentação tão alta na sua conta aqui, no seu CPF? Aí até você demonstrar, né, que é da sua atividade empresarial, você vai estar sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, que vai de 7,5% a 27,5%. entendi. Só voltando uma questão, o rapaz perguntou e já faço a pergunta dele. Só voltando à questão da segurado pelo INSS, você falou de acidente, aconteceu isso comigo há 3 meses atrás. Eu caí, quebrei a mão, fiquei 60 dias com gesso e dei entrada. Porém, eu não fui respondido. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ser respondido? Respondido de quê? De marcar a perícia? Isso. Não marcaram perícia, não fui beneficiado com auxílio. Mas você recolhe as suas contribuições não, mensais? Não. Então, você Por só está isso. assegurado, você só está assegurado pela Previdência Social a partir do momento que você tem 12 meses de contribuições consecutivas, para você estar na condição de segurado pela Previdência Ah, Social. não, você fala, quando você fala recolher, você fala a gente vou A botar guia do aqui. mês, a Sim, guia do mês, sim, você paga todo mês? todo mês tem mais, acho que somei tem para mais de 6 anos. E você sempre pagou as guias. Sempre paguei as guias. E você entrou lá no meu INSS, novo requerimento, agendar Boni- perícia. Coloquei já, anexei os atestados, anexei Uhum. os raios-x e nada. Já tem para 90 dias. Muito estranho, porque assim, a perícia ela é agendada. Aí você Uhum, vai passar lá pelo médico do INSS e o médico do INSS vai olhar os seus documentos, os seus laudos e vai conceder o auxílio, né? uhum, Mesmo que de forma é, posterior, eu já estou bem, já voltei a trabalhar, mas o direito é seu. uhum. Então, ou você tenta ligar no 135 e ver o que de fato aconteceu, ou judicializa. INSS ele funciona na base do judicial, na maioria das vezes. E você faz isso? A gente tem parceiros que atendem parte previdenciária lá no escritório que trabalham com esses Pronto, assuntos. já tem um cliente. Pois porque assim, É, se você paga, né, você está assegurado pela Previdência Social, por qual motivo você não teria direito a receber o auxílio-doença, uhum, entendeu? entendi. E acho que Aconteceu com uma amiga minha, inclusive. Nós íamos viajar e ela se acidentou, caiu dentro do banheiro, quebrou o braço. Ela é MEI também, há 8 anos, nunca atrasou uma guia, e ela foi na perícia e a perícia foi negada para ela. Aí ela entrou com recurso e aí está aguardando essa resposta do recurso. E aí eu já falei para ela, possivelmente você vai ter que judicializar também, e geralmente infelizmente. infelizmente. Mas geralmente esse processo dura quanto tempo? Judicial, Isso. aí eu já não sei te responder, Uhum. porque a esfera judicial no Brasil todo É, ela está bem é, lenta. Bem lenta, bem lenta. não entendi. Até porque INSS é vara federal, então é um pouquinho mais demorado. Mas independente de demorar 1 ou 5 anos, o direito é Sim, seu. Quando você receber, você vai receber todo de uma vez, né, retroativo. com certeza. Mandaram a pergunta aí, perguntou se a gente sendo MEI, a gente pode recolher o Prolabore para ajudar? Você pode fazer uma contribuição à parte, né, como contribuinte individual,
pela própria guia da Previdência Social mesmo, gerando no site, recolhe lá. Muitas pessoas também não sabem de uma particularidade que é a seguinte: quando você vai contribuir para o INSS, você tem duas formas de contribuir para o INSS. Uma forma é com a alíquota de 11%, que é aquele contribuinte facultativo, que, se eu não me engano, ele só dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E tem a forma de você contribuir para o INSS com 20%. 20% já dá direito por tempo de contribuição e por idade. Soma-se os pontos, entendeu? Uhum. Então, o MEI, ele só recolhe com 5%, porque é um tratamento diferenciado para quem é microempreendedor individual. E aí ele só conta como tempo de contribuição, falho engano. Perfeito. Mas quem é MEI pode recolher uma guia separada que vai estar contando também para fim de aposentadoria. Show. Outra coisa, é, crédito para microempreendedor. No tempo da pandemia, foi lançado o Pronamp, né? Algumas empresas conseguiram pegar. E aí agora o governo federal ele lançou um novo programa que chama Procred 360, que é um programa que vai ser lançado, falho engano, daqui a 55 dias, porque ele foi lançado semana passada e a proposta é que ele seja lançado daqui a 60 dias, né? Então, como se já passaram 5, então eu falo que agora são 55. Que vai ser um programa semelhante ao Pronamp, mas ele vai ser voltado para micro, pequena empresa e microempreendedor individual. Qual é a melhoria desse novo programa Procred 360? É a taxa de juros, ela vai ter uma taxa de juros mais benéfica e a carência para você começar a pagar, né? Então, a gente daqui a 60 dias vai ter esse novo programa disponível para os contribuintes. Aí eu sempre falo, né? Primeiramente, você tem que ter uma conta corrente em um banco, pessoa física, ou em um banco físico. Banco físico que eu falo? Itaú, BRB, Caixa, Banco do Brasil, Santander, porque essas linhas de crédito governamental, ela não vem para os bancos digitais. Quais são os bancos digitais? Nubank, C6 Bank, Inter, esses programas governamentais, eles só são disponibilizados para os bancos físicos. Então, banco digital, porque a maioria é fintech, então eles não podem receber recursos do governo, entendeu? Uhum. E como conseguir esse crédito? Como conseguir esse crédito? Essa é a primeira coisa. Tenha contatos com o seu gerente. Porque o que é que Uhum. acontece? Relacionamento bancário, eu falo isso porque eu trabalho com vários bancos. As minhas contas pessoa física, Sicoob, Santander, BRB, tenho várias contas. E eu só consigo as coisas quando eu tenho um relacionamento com o meu gerente. Já. Aí você faz um seguro, você faz um financiamento, você coloca uma cesta. Infelizmente, não era para ser assim. Mas nesses casos, para você conseguir alguma coisa, você tem que ter um contatozinho mais aprofundado com seu gerente, né? Ficar em cima. E aí, fulano, saiu a linha? Saiu a linha? Ó, não esquece de mim não, viu? Eu sei que esse Procred vai sair daqui a 60 dias. Eu já mandei e-mail para minha gerente ontem. Boa tarde, Carol. Estou sabendo que vai sair um novo programa. Não se esqueça de mim quando sair. Tal, bababá, bababá. Por quê? Porque aí eu tenho um investimento lá, eu tenho uma cesta de serviço. Infelizmente, banco é isso, é troca. Gerente, ele vai estar buscando o que você pode dar para ele te dar alguma coisa. Infelizmente, é assim. Eu sou muito transparente. Eu não tenho essa de ficar enrolando. Não, não. Relacionamento bancário é contato. Perfeito. O rapaz falou aí que provavelmente ele vai ultrapassar o teto de 81 mil. Perguntou se é melhor fechar um MEI para abrir outra. Qual o procedimento que ele deve fazer? Não, ele não precisa fechar o MEI, ele só precisa fazer a transição de MEI para ME.
Até porque se ele fecha o MEI dele, ele perde todo o tempo de CNPJ que ele tem. E a gente sabe que a grande maioria dos lugares para você comprar, você precisa ter mais de 6 meses de cartão CNPJ, para você ter uma linha de crédito, né? Pagar no boleto com 15 dias. Então, assim, não é preciso baixar o MEI, tá? A gente consegue fazer a transição de MEI para ME. É um processo também super rápido. A gente consegue, se for aqui em Brasília ou qualquer outra junta comercial, 3 a 5 dias no máximo, a gente já está com esse processo transformado. Então é muito tranquilo, não precisa baixar o CNPJ, não. Perfeito. Ah, outra coisa. Digamos que a pessoa passou muito tempo sem pagar as guias do MEI. Como é que ela faz para fazer essa negociação? Ou não tem mais? Depende do tempo. Então, eu vou falar que depende do tempo, por quê? A Receita Federal, ela é um órgão. E acima da Receita Federal existe um outro órgão chamado Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão superior à Receita Federal. Quando qualquer empresa ou qualquer contribuinte deve à Receita Federal e a Receita Federal não consegue negociar com você, fala, ó, Halley, eu tô te dando uma oportunidade, parcela a sua dívida, porque se você parcelar aqui comigo, fica mais barato, tá? Ela manda para a Procuradoria. Tem como parcelar na Procuradoria também. Só que quando o débito é escrito em dívida ativa, ele sofre um aumento de 20%. Por quê? Porque é um advogado da União que está te cobrando. Então, ele vai te cobrar honorários advocatícios. Então, eu sempre falo que é mais importante, né, para microempreendedor individual que tem guias em aberto, negociar enquanto essa dívida ainda está na Receita Federal. Porque uma vez que essa dívida vai para a Procuradoria, ela tem esse aumento de 20% e fica mais burocrático, digamos assim, para parcelar lá na Procuradoria. Dentro do site da Receita Federal, dá para fazer o parcelamento. A entrada é de 10% ou 20%. Por quê? 10% da sua dívida é se for a primeira vez que você está parcelando esses débitos. Então, a Receita Federal soma tudo que você está devendo, ela aplica uma entrada de 10% e você paga. Ah, Kennedy, eu fiz um parcelamento e não honrei esse parcelamento. Não paguei, cancelei o parcelamento. Quando você for parcelar novamente essa dívida, a Receita Federal já vai te cobrar 20%. Por quê? Ela entende que você fez uma negociação, não pagou e está querendo negociar de novo. Aí ela vai, soma toda a sua dívida novamente e aplica a alíquota de 20%, que é a entrada. E aí as parcelas, ela que escolhe a quantidade de parcelas, a depender do valor da sua dívida. Ela vai parcelar em 30 vezes, em 34, em 60 meses, mas você pode fazer o parcelamento sim. Mas tem um determinado tempo que a Receita faz isso, tipo assim, eu fiquei um ano sem pagar. Um ano Aí, tipo, não. Eu acho que para ela mandar para a Procuradoria é acima de 5 anos. 5 anos. Então, durante. Aí, 5 anos não, uns 3 anos, porque 5 anos acaba o prazo que ela tem de te cobrar. Prescreve a dívida. entendi. Então, durante 3 anos, eu hipoteticamente eu consigo ficar sem pagar. Depois desse tempo, meu CPF, ó, meu CNPJ ele é cancelado ou não? Não Não, ele acontece isso? não é cancelado. A opção que o CNPJ tem de ficar inapto é quando você não manda as declarações anuais. Fiquei 2 anos sem mandar a declaração anual. Aí o seu CNPJ fica inapto. Mas débito não cancela o CNPJ. Ele só muda mesmo a instância que está te cobrando. Uma vez era a Receita Federal, passou da Receita para a Procuradoria. Mas dá para negociar, dá para pagar tranquilamente. Show de bola. O rapaz que fez a pergunta acabou de entrar. Mas depois ele pega aí. Outra coisa. O CPF, ele influencia no CNPJ? Em que aspecto? Deixa eu pegar aqui. Em termos de crédito. Obviamente. É, Você, porque enquanto porque no caso dono do a gente entra naquele caso de relacionamento com o banco, com o gerente. relacionamento com o banco, e você é devedor solidário da sua dívida. Quem é a pessoa que vai responder pelo seu MEI, pelo seu CNPJ, não é você? Então, de
Sim. Vamos dizer assim, o CPF do Kennedy está todo cagado. Como que eu vou lá pedir para minha gerente um empréstimo? Ela não vai dar. Então, a vida pessoa física, ela anda alinhada com a pessoa jurídica. As pessoas não entendem isso, entendeu? Eu quero comprar um carro, eu quero fazer alguma coisa. Legal, beleza, mas e o seu CPF? Por quê? Porque você é devedor solidário do seu MEI. Na linha de crédito, quando você vai pegar empréstimo no banco, você é devedor solidário. Se o seu CNPJ não pagar a dívida, o banco vem atrás do seu CPF. Aí se tiver os dois cagados, não vai pra lugar nenhum. Exatamente, não adianta nem tentar. Pode fazer o pacote que for lá no gerente que não vai Show. rolar. Mandaram uma pergunta aqui perguntando qual era o melhor banco para se receber os créditos, né? No caso dos empréstimos, né? No caso do Procred 360, você já falou que são os bancos físicos, né? Caixa, Isso, Banco do exatamente. Brasil, não pode ser, Banco digital, não. banco digital. Outra coisa, esqueci que eu ia perguntar, calma. MEI, como é que se faz para abrir o MEI? Que tem uma galera aí que não é MEI, não sabe como é que faz. Qual o início do processo? O início do processo é verificar qual é o nível de segurança da sua conta Gov. Sabe aquela conta Gov que todo brasileiro tem para acessar os serviços governamentais? Primeiro ponto é verificar se a sua conta é ouro ou prata. Porque anteriormente, para abrir um MEI, você só colocava o seu CPF aqui e pronto. Então, muitas vezes tinha fraude, né, de MEI aberto em nome de terceiros. Então, a Receita Federal ela vem cada vez mais criando cláusulas de barreira para que você não seja vítima de golpe. Então, o primeiro passo é verificar se o seu selo da conta Gov é ouro ou prata. A partir do momento que esse selo é ouro ou prata, você entra no site da Receita Federal aqui, do gov.br, lá na parte de MEI, formalize-se. Por que que eu chamo a atenção para o site que você vai entrar? Se você colocar no Google, bem assim, ó, abrir MEI, vai aparecer uma série de links patrocinados. E aqueles links patrocinados são empresas que fazem esse serviço de assessoramento para abrir o MEI. Então, muita gente fala assim, eu fui abrir o MEI, paguei 479. Eu assim, da onde que você tirou isso? Não, me manda a guia. Eu assim, isso aqui não é guia. Isso aqui foi uma empresa que você clicou no anúncio patrocinado dela e ela te direcionou para o site dela, que é muitas das vezes semelhante ao site do governo, e no final ela emite uma guia para você. E se você não pagar, eles te protestam, ele fica te cobrando, eles te ligam. Então você precisa entrar no site www.gov.br empresas. Aí você entra nesse site, tem lá uma abazinha de MEI, formalize-se. Aí você entra com a sua conta Gov, recebe o código de segurança no seu telefone e aí você vai colocando as informações. Endereço de onde que vai ser registrado esse MEI, quais são as atividades, qual é o capital social. Uma coisa importante, muitas pessoas não sabem o que é capital social. Capital social, em regra, é quanto que você está disponibilizando para esse empreendimento nascer. Eu estou disponibilizando 3 mil, eu estou disponibilizando 5 mil, eu estou disponibilizando 10 mil, 5 mil. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é capital social e colocam lá um valor, sei lá, de 50 mil. Não, eu vou botar aqui 50 mil e tá ótimo. Aquele capital social, ele significa que é quanto o sócio, pessoa física, o titular do MEI, pessoa física, responde por aquele CNPJ. Ou seja, fui lá no banco, peguei um empréstimo, não consegui pagar. Putz, caguei o dinheiro todo, só usei o dinheiro, fiz mau investimento, não deu certo. O banco vai falar assim, beleza. Quanto é que você tá me dando? Você pegou quanto de empréstimo? Eu peguei 100 mil reais. Você só responde até o limite das suas cotas. Entendeu? Então, se você coloca que é 100 mil reais, quer dizer que você tem como pagar até 50 mil reais, até 100 mil reais. Então,
tenha cuidado nessa hora de colocar o capital social lá dentro do site. Coloque um capital social baixo, 2.000, 5.000, 10.000. Quanto que você vai responder até o limite das suas cotas nessa situação, certo? Perfeito. E para pagar, retirar o DAS, né, que fala, né? Dá, exatamente. Mais uma vez, cuidado aos sites que você vai acessar. O site do MEI, ele teve uma reformulação mês passado, mas para tirar a guia é a coisa mais fácil. Você coloca Guia das MEI no Google ou em um outro navegador, ele vai te trazer aqui para o site do Simples Nacional. Você clica na opção de DAS e coloca o seu CNPJ. Quando você abre o MEI, automaticamente ele já te pergunta se você quer acessar o site para imprimir as guias. E aí você pode imprimir todas as guias de uma vez. Você pode cadastrar isso em débito automático. Ah, esqueci de pagar o MEI. Putz, vou ter que pagar juros. Não. Tem como você cadastrar lá o débito automático. Então você pode cadastrar o débito automático, já vai debitar da sua conta, você não vai precisar ficar preocupando de pagar ou imprimir o boleto todo mês para pagar, entendeu? Entendi, perfeito. Deixa eu ver o que mais. Já falamos do Procred 360, já falamos da guia, já falamos de como abrir de como abrir o MEI, já falamos do CPF tem influência no CNPJ, já falamos. Como fazer para fazer declaração anual sem saber o quanto ganha? Cara, Hipoteticamente falando. então, assim, a declaração anual ela é uma declaração de confissão. Então a Receita Federal já sabe quanto que você ganhou, ela só quer saber se você vai estar sendo verdadeiro ou não. É tipo a mãe quando a gente pega a gente bagunçando. Eu sei que você fez, eu quero saber se você falar a verdade. Exatamente. A declaração ela é uma confissão. Olha, Receita Federal, eu faturei 60 mil. Ah, eu faturei 70, eu faturei 80, eu faturei 10, eu faturei 30. É uma confissão, você coloca lá, ela já sabe quando você faturou, através desse monitoramento que ela faz nas contas. Todo Uhum, esse processo de pagamento hoje, é, ele é monitorado. A Receita Federal, no passado, ela mandava o auditor na sua empresa, com aquele monte de documento, saía de lá com um monte de livro. Hoje, todas as auditorias são digitais. Então, ela lá, o auditor lá da mesa dele, lá da casa dele, trabalhando de home office, ele está sabendo tudo que está acontecendo na sua empresa. Então, ela só quer saber, esse daqui falou a verdade, esse daqui falou a mentira. Esse daqui eu notifico ou esse aqui eu deixo passar? É assim. Então, assim, você tem que ser muito transparente e muito realista. Você tem 81 mil reais para faturar? Beleza, faturou 81 mil? Ó, Receita, eu faturei 81 mil. Você não vai pagar mais imposto por aquilo. uhum. Faturei 50, faturei 30. Então, assim, não vai, não vai ser isso que vai desenquadrar você do mês, sabe? Falar a verdade ou não. Acho que a gente tem que trabalhar mais na consciência das pessoas, e é o que eu sempre falo, de trabalhar uma consciência de. A gente reclama tanto de corrupção, da galera que é lá do alto escalão e etc, etc. Mas e você? Você está fazendo a sua parte? Você está trabalhando como empresa? Você está fazendo o seu negócio fluir? Obviamente, a gente sabe que a carga tributária no país é altíssima. Mas se a gente for se apegar a esses detalhes, se eu declarar eu vou pagar mais, se eu não declarar eu vou pagar menos. Gente, imposto é consequência de faturamento. Só paga imposto quem fatura. Se você está pagando imposto, é porque você está faturando bem. Não é legal que a sua empresa está crescendo? Pô, eu queria pagar menos imposto, mas se eu fosse pagar menos imposto, o meu escritório ia ser pequeno. Eu não ia ter 10, 12 clientes, não teria 100 clientes. Então, infelizmente, sim, pagar imposto é resultado do seu negócio. Então, a gente tem que trabalhar mais essa mentalidade, sabe? De não, essa mentalidade de não declarar as coisas. Eu acho que começando por aí, a gente já vai estar traçando um caminho legal, sabe? Perfeito. Só falando um pouquinho desse monitoramento. Esse monitoramento, no caso, ele acontece a partir do momento que a gente compra o nosso CNPJ,
A partir do momento que a gente recebe na nossa conta CNPJ A o partir do momento valor do que serviço, você passa um cartão, você tem máquina de cartão na sua empresa? tem. Então, o cartão, ele já é uma autodeclaração para a Receita Federal. Altamente declaratório. Por quê? Porque as operadoras de cartão de crédito, elas são obrigadas a informar a Receita Federal toda a movimentação que teve naquela máquina. Você tem um código de cliente, não tem? Uhum. Então, esse código de cliente, ele é compartilhado lá com a Receita Federal, que é vinculado ao seu CNPJ. Então, sei lá, o Halley passou, fez um serviço, cobrou 10 mil, passou no cartão. A máquina de cartão já informa para a Receita Federal através da Decred, que é uma declaração acessória que as empresas de cartão de crédito, as administradoras de cartão de crédito, precisa informar para a Receita Federal. Por quê? Para a Receita Federal fazer esse cruzamento. Entendi. É, perguntaram se o valor recebido na conta CNPJ que não é proveniente do serviço tem que ser declarado também? Se não é proveniente do serviço, por que está entrando na conta PJ? Entendeu. Então, se não é proveniente, conta pessoal, conta CPF. Exatamente. Serviço CNPJ. Uma coisa importante, acho que foi em 2022, a Receita Federal desenquadrou cerca de 170 mil microempreendedores individuais. Por quê? Porque não estava fazendo essa segregação de conta pessoa física com conta PJ. E aí a Receita Federal estava entendendo que toda a movimentação no CPF do titular do MEI era receita de serviço, receita da atividade empresarial dele. E aí esses contribuintes que foram desenquadrados superaram os 81 mil reais. Aí depois você vai a fundo, né, ver a matéria, tal. Tinha pessoas que, não, eu recebo o dinheiro do condomínio na minha conta. Eu sou o síndico e o condomínio não tem conta PJ, eu recebo os boletos na minha conta. Então não era rendimento do MEI dele. Mas como ele não tinha essa separação, a Receita Federal desenquadrou ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Voltando um pouquinho na declaração, já para a gente finalizar, a gente encerrar. Tá. Eu vou tentar acompanhar o raciocínio do W7 Drywall. Se a Receita ela já sabe tudo que eu tô recebendo, que eu tô pagando, por que eu tenho que declarar? Porque é justamente isso, ela está esperando você fazer a sua parte. Enquanto contribuinte, você está obrigado a prestar suas declarações acessórias. Quais são as declarações acessórias? Declaração anual de MEI, declaração de imposto de renda pessoa física. Eu volto lá naquela minha primeira fala. Ela já sabe do que está acontecendo, ela só está esperando você falar a verdade ou omitir. Obviamente, mais uma vez eu reitero, é difícil de acontecer com a gente, né, microempresa, MEI, de acontecer uma fiscalização, mas pode acontecer. A Receita Federal ela vai atrás de procurar os grandes, né? A Uhum. gente vê aí que tem rotineiramente, recentemente aqui no DF teve um grupo de supermercado que estava desviando quase que 2 bilhões de ICMS. 2 Uhum. bilhões de ICMS é muita É grana. muita grana. A gente, a Receita Federal vai dizer, vou notificar o Kennedy porque ele deixou de declarar 10 mil. Possivelmente não, mas também pode acontecer, entendeu? Entendi. Então, por que que a gente precisa declarar? Porque a gente precisa cumprir a nossa obrigação acessória, que se a gente não cumpre, a gente paga multa. Se você não fazer a declaração anual do MEI, quando você vai fazer fora do prazo, você paga R$ 100 de multa. Se você não faz a sua declaração de imposto de renda pessoa física dentro do prazo, você está sujeito a uma multa mínima de R$ 165. E se você tiver imposto de renda a pagar, essa multa pode ser de até 20% do saldo do imposto de renda que você precisaria pagar e você não declarou. Então, por que que ela quer que a gente informe? Para saber se é verdade ou se a gente está omitindo. Uhum. Entendeu? E lembrando que amanhã é o último dia, né? De entregar?
Amanhã é o último dia de entrega de imposto de renda, tanto da pessoa jurídica, que é a declaração anual do MEI, quanto a declaração de imposto de renda da pessoa física. E quem não fez ainda dá tempo? Ainda dá tempo, até amanhã, né? Torcer para não acabar a energia, não faltar internet, não ter nenhum evento aí que atrapalhe. Você pode fazer até amanhã às 23h59. Tá. É, O MEI, ele pode participar do Refis? Refis é uma denominação que foi criada para esses programas de incentivos, né, de desconto no pagamento de tributos. Dentro do GDF, nós temos um Refis e a Receita Federal tem outro tipo de parcelamento, mas ele pode participar, sim, desde que seja liberado. Hoje, a gente não tem nenhum programa de incentivo de pagamento de tributos. Nós temos um programa que foi lançado no dia 13 de maio, que ele se chama Desenrola Pequenos Negócios. Semelhante ao Desenrola Brasil, que era voltado para as pessoas físicas que estavam devendo, as instituições bancárias, o Desenrola Pequenos Negócios, ele é voltado para micro e pequena empresa, MEI, que tem débito com instituições financeiras. Não é débitos de origem tributária. É débito com instituições financeiras. Então, você foi lá, pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, você consegue negociar no Desenrola Brasil. Desenrola Pequenos Negócios, desculpa. E o prazo é até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, se você tiver alguma dívida no seu CNPJ, na sua empresa, com instituições financeiras, você pode estar apto a renegociar essa dívida com os incentivos que o governo federal lançou no programa. Perfeito. A pessoa de Petróleo que mandou MEI interfere na declaração de pessoa física? Não interfere, mas ele precisa se atentar à forma de separação, aquela que eu fiz lá em cima, né? Dos 32% para quem é serviço, 8% para quem é comércio, e aí o rendimento que ele teve de MEI, se ele não tem contador, ele tem que transferir para a declaração de imposto de renda da pessoa física dele como tributável. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no meu feed que fala sobre isso. Se depois quiser olhar, se eu não me engano, tem um vídeo onde eu esclareço como que faz a segregação de receita de MEI para lançar na declaração de imposto de renda da pessoa física. Pronto. Então, a galera que tá com dúvida aí, corre no perfil do Kennedy, dá uma olhadinha lá e já passa a seguir ele. Me ajuda a ajudar vocês. Última pergunta pra gente fechar. Para liberar você e terminar de curtir seu feriado, né? E descansar que amanhã é dia de Amanhã labuta, né? é dia, Né? exatamente. Financiamento de carro entra também nesse caso de parcela de dívida? Se for no CNPJ, sim. Perfeito. Esse programa aí, ele é voltado exclusivamente para a pessoa jurídica. A dívida, não importa qual é a origem da dívida, mas se for no CNPJ, possivelmente você pode procurar a instituição lá que está financiado o carro e pedir para participar do Desenrola Pequenos Negócios. Agora, se for na pessoa física, aí teria que ter sido no Desenrola Brasil. Perfeito. Kennedy, antes de porem com tudo, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite de pronto. Mandei mensagem para ele, ele aceitou na mesma hora. Obrigado por você estar nos atendendo, tirando nossas dúvidas, esclarecendo algumas coisas. Sei que não deu pra gente falar sobre muita coisa, mas se a galera tiver com dúvida, como é que o pessoal faz para te achar? Então, pode me adicionar no Instagram. Lá no meu Instagram tem o link da minha bio, tem o link do meu WhatsApp, tem e-mail. E só mandar direct que eu respondo sempre. Pronto. Pessoal, galera que geralmente me assiste aqui, poucos são de Brasília, ou quase nenhum. Maria, São Paulo, Rio de Janeiro. Se quiser contratar o serviço da K12 Nova, tem possibilidade? Tem possibilidade, inclusive eu já atendo alguns clientes em Minas, já atendi cliente em Rio e atendo Minas, São Paulo e Goiás. Pronto. Então o cara é brabo mesmo. Então, galera, vocês estão aqui. Se tiver com alguma dúvida em relação ao como pagar, o que pagar, abertura de e-mail, migração de e-mail para ME, chama o Kennedy, que o
Kennedy resolve. Kennedy, antes da gente finalizar, eu tenho um costume de perguntar para todos os nossos convidados. Tipo assim, agora você tem a oportunidade de você mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. Que mensagem seria essa? Tenhamos mais noção. Tenhamos mais noção. Eu acho que o mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse uma única coisa chamada noção. Noção de tudo. Noção no trânsito, noção na vida, noção no seu negócio, noção como pessoa, noção como família, né? Acho que tudo se resolveria com uma única coisa chamada noção. Perfeito. Ó, a Jéssica falou que tem orgulho de você, hein? Ah, legal, obrigado, pessoal. Quem assistiu aí, viu? Muito obrigado. E, Rada, eu que agradeço o convite, viu? Não sabia que você era daqui de Brasília, mas no dia que você quiser ir lá no escritório conhecer, tomar um café, pode passar lá, que a gente tem toda satisfação de atender os nossos clientes. E a todos os seus seguidores também, se tiver alguma dúvida, me coloco à disposição, pode entrar em contato, que a gente sempre busca responder e explicar da melhor forma para o cliente entender. Perfeito. Kennedy, eu que agradeço. Você é um cara sensacional, de uma energia positiva, assim, sem igual. Com certeza eu vou lá conhecer o seu espaço lá, conhecer seu escritório, mostrar os bastidores pra galera que segue a gente. E a gente vai marcar esse encontro, sim. Beleza? Tá bom? Beleza. Obrigadão, viu? Nada, que isso. Galera, para vocês acompanharem até a gente até aqui, agradeço de verdade vocês. E quinta-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.